Comprar imóveis com descontos enormes, às vezes pela metade do preço, com entradas ainda menores que no mercado comum, em alguns casos fazendo uso do FGTS, você pode encontrar oportunidades assim. Existem alguns imóveis que são vendidos em leilão extrajudicial ou então diretamente pelos bancos que aceitam esse tipo de pagamento. E é sobre isso que eu venho falar aqui com você hoje. Adquirir um imóvel próprio é o sonho de muitas pessoas. E o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço pode ser uma ferramenta muito valiosa para tornar esse sonho realidade. Inclusive quando se trata de imóveis leiloados ou vendidos diretamente pelos bancos. Bom, esses dias eu falei com vocês aqui no canal sobre a possibilidade de usar financiamento para comprar imóveis em leilão, o que já é uma ferramenta aí sensacional e que muitas pessoas não conhecem, né? Inclusive eu vou deixar o link do vídeo aqui para você que ainda não viu esse vídeo para poder conferir. Mas hoje eu vou falar aqui com vocês sobre a ferramenta que é o FGTS e que pode ser utilizado nesse contexto aí dos leilões e desmistificando a ideia de que imóvel de leilão é só tirando todo o dinheiro do bolso e à vista. Então, se tem uma frase que é verdadeira, é de que conhecimento é poder. Quando você estuda e deixa de ouvir os temas aí de forma superficial, conhecendo só por cima, você vê que esse tipo de oportunidade realmente existe. Então, para a gente dar início no assunto de hoje, que é o tema principal aqui, eu quero só lembrar você que se você está gostando do conteúdo aqui do canal, já vem assistindo os vídeos aí, aproveita esse momento para você se inscrever para que você possa receber aí todas as novidades que eu for postando e para você ir aproveitando todo esse conteúdo que eu tenho certeza que pode mudar a sua vida e é muito valioso para você. E se esses conteúdos estão sendo interessantes para você, aproveita para deixar a sua curtida aqui também, tá bom? Lá no final do vídeo, não esquece de deixar o seu comentário falando o que você achou do conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui pra mim também, porque pode ser que esse tema vire tema aí de um futuro vídeo que eu faço aqui pra vocês. E te ajude aí a esclarecer algumas dúvidas. Beleza? Bom, então, indo pro ponto principal de hoje. Pra gente começar esse tema de hoje, partindo da premissa de que nem todo mundo sabe o que é o FGTS, embora eu acho que a maioria saiba, como eu me comprometi a explicar tudo de forma descomplicada por aqui, justamente para você que não entende nada técnico aí sobre esses assuntos de leilão e as ferramentas agregadas, eu vou partir do início, tá legal? Então o primeiro ponto é: Carol, o que é exatamente o FGTS? FGTS é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é um direito dos trabalhadores que têm aí carteira assinada. Então, o FGTS é como se fosse assim uma poupança compulsória, forçada, eu diria, criada para proteger você que é trabalhador. E esse benefício ele só pode ser usado em situações muito específicas. Quer um exemplo? Na demissão sem justa causa ou então para adquirir sua casa própria. E existem outras situações aí que permitem o saque do FGTS, mas como o nosso foco aqui hoje é a aquisição de imóveis, eu não vou me estender aí nas outras situações para não deixar o vídeo bagunçado, tá? Então a possibilidade de usar o FGTS na compra de imóveis é uma das formas de você empregar esse recurso de maneira muito estratégica, de você conseguir tirar ele lá da imobilização, né? Então, para a gente começar entendendo o básico, quem que gere isso? O agente que é operador aí do FGTS é a Caixa Econômica Federal. Então o dinheiro ele fica depositado lá em uma conta vinculada ao contrato de trabalho, até que esse dinheiro possa ser levantado quando acontecerem algumas dessas situações que permitem isso. E aí, trazendo isso para o mundo dos leilões, será que é possível comprar imóvel em leilão usando o FGTS? E a resposta é que sim,
é possível em alguns casos. Em alguns leilões é possível que você use o FGTS como forma de pagamento do imóvel. Mas existem outros casos que não é possível. Então, o que te importa aqui, né? Entender quando é possível você usar e onde estão as oportunidades que permitem que você use o FGTS. Só lembrando, mais uma vez, para quem já assistiu os vídeos anteriores e trazendo também como informação para aqueles que ainda não assistiram os vídeos anteriores aqui do canal, que existem aí dois tipos de leilões. Então, são eles, os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais. Mas se você ainda não entende o que é isso, assiste o vídeo que eu vou te deixar no link aqui em cima, que eu postei aqui no canal há algum tempo e que se chama Tipos de Leilões e Formas de Pagamento Admitidas. Nesse vídeo eu te explico com mais detalhes o que é cada uma dessas coisas, dessas modalidades, só pra gente não confundir o tema aqui de hoje. Então volta lá e dá uma olhadinha que você vai entender bem, tá? Mas, considerando isso que eu te expliquei agora, nos leilões judiciais você não encontra oportunidades que permitam o uso do FGTS. Então, judiciais, não. Porém, nos leilões extrajudiciais, que na maior parte do tempo eles são realizados pelos bancos, não só pelos bancos, mas na maior parte do tempo sim, é possível sim que você encontre aí oportunidades que admitem que o bem seja arrematado fazendo uso do FGTS. Então, o que é importante você saber? Quais que aceitam o uso de FGTS e quais que não aceitam. Você precisa distinguir isso. Então, indo direto para o ponto, quais são os bancos que mais costumam aceitar FGTS como forma de pagamento? Bom, a Caixa Econômica Federal é uma dessas instituições. Existem diversos imóveis que vão para leilão ou que são vendidos no pós-venda de leilão dela, da Caixa, né? Que permitem que você use o FGTS para arrematar os imóveis disponíveis. E aí vem a pergunta, né? Que nunca quer calar. Como é que você vai saber quais que aceitam o FGTS e quais que não aceitam? Então, se você já está assistindo os vídeos aqui do canal, eu sei que você já sabe a resposta dessa pergunta que eu estou te fazendo. Mas para você que ainda não sabe, eu vou responder. E é olhando o edital do leilão que você vai descobrir essa informação. Lá vai estar previsto se vai ser admitido ou se não vai ser admitido. Então, por exemplo, os imóveis que estejam no edital com essa escrita aqui, ó. Os imóveis dos itens 1, 2, 3, 10, 15, sei lá, não podem receber proposta com utilização de FGTS, é claro que eles não podem ser pagos fazendo uso do FGTS. Mas, como o edital, ele especifica, como eu mostrei aqui para vocês, todos os que não vão aceitar, significa que os outros que não estão especificados ali, eles vão aceitar o uso de FGTS. Então, o que você vai usar aqui? Um critério de exclusão. Já o Banco Santander, ele também admite o uso do FGTS a depender de algumas condições. E uma delas, presta atenção, é de que o imóvel ele esteja desocupado. Então, logo nas páginas iniciais dos anúncios que você olhar aí do Santander, você já vai ver estipulada essa condição como tá aqui embaixo. Então, ó, como vocês conseguem ver aqui na imagem, aparece ali embaixo, use o seu FGTS e esse benefício é válido para imóveis desocupados. Esse que eu vou mostrar aqui para vocês agora é um exemplo de edital do Santander. E aqui você consegue dar uma conferida nas condições, na forma que vem no edital, tá? Então, olha só, regras para o uso do FGTS. Caso o imóvel esteja desocupado e se enquadre nas regras de utilização do FGTS, será permitida a sua utilização para abatimento das parcelas do financiamento
ou quitação total do imóvel, e o FGTS poderá ser utilizado para o pagamento do sinal em caso de pagamento através de crédito imobiliário. Então observe, precisa das duas condições, né? No caso do Santander, o imóvel estar desocupado e atender às condições do FGTS também. Sobre essas condições eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então não é só o edital autorizar e pronto e acabou. É o edital e mais você se enquadrar nas condições, porque o FGTS tem condições específicas por uma lei que se aplica aí para os trabalhadores, né? E tem ainda outros bancos e outras instituições aí, um pouco menos famosas do que essas que eu falei para vocês agora, que também admitem o FGTS. Só que aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que ir baixando os editais de cada certame e vai constando um a um. A intenção aqui é mostrar que existem as instituições que aceitam, tá? Então, o que é importante para você saber? Sempre olhar o lote que você está vendo, que é o imóvel específico que você está interessado. E aí você olha o edital específico desse leilão para ver se vai aceitar ou não, tá bom? A única coisa é, nunca generalize pensando que só pelo banco que eu falei aqui, necessariamente vai aceitar ou não. Porque depois que você der o lance, caso não aceite, voltar atrás e querer cancelar o negócio é um baita prejuízo, tá bom? Então, só para vocês terem de exemplo, ó, tem outras duas grandes instituições que normalmente não aceitam o FGTS para pagamento de imóvel deles de leilão. Então, ó, por exemplo, o Itaú, ele não costuma admitir, como vocês podem ver no trecho aqui no edital que eu vou colocar para vocês, ó. Veja, não é permitida a utilização do FGTS. Esse é um dos itens do edital, de um leilão aí do Itaú. E tem um outro banco grande também que não costuma admitir, que é o Bradesco, por exemplo. Então vai aparecer, como eu vou colocar aqui para vocês, ó, de que não será permitida a utilização do FGTS. Então você sempre precisa se certificar dessa informação com antecedência, antes de dar eventual lance aí, para não ter que cancelar o negócio depois e ter prejuízos, tá? Então, passada essa etapa, eu quero abordar com vocês algumas questões específicas aqui sobre o uso do FGTS, e que na prática serão de grande utilidade para vocês, porque também se aplicam aos leilões. Como eu falei, é preciso olhar as condições pessoais de quem vai arrematar. Então, o segundo ponto é que para que tipo de imóvel que vai ser possível arrematar e usar o FGTS. Então aqui você precisa prestar atenção. As mesmas regras que são aplicadas no uso comum do FGTS também se aplicam aos leilões. Então você não pode arrematar um imóvel que não tenha as características de residencial, guarda isso, e pagar com FGTS. Então vai ser possível sim a utilização do FGTS, desde que o edital do leilão aceite e também na aquisição de imóvel que seja residencial. E tem um detalhe, ó, o FGTS ele vai poder ser utilizado tanto para amortização de eventual financiamento, se você fizer, ou liquidação do valor total, né, ou abatimento aí de um financiamento habitacional. Então essas são algumas características. E aí a Caixa, ela também detalha uns pontos importantes para nós, né? O FGTS ele vai poder ser utilizado na aquisição de imóvel residencial, olha que interessante, concluído, ou então que esteja em construção, só que se tiver em construção tem diversos outros requisitos e nesse caso você vai ter que consultar a lei, não deixe de fazer isso porque tem outras condições para esses imóveis. E pode ser utilizado então também para amortizar ou para liquidar eventual saldo devedor aí que tenha, caso você tenha feito um financiamento nessa arrematação. Sim, é possível financiar arrematando imóvel em alguns casos específicos, como eu falei, tá? Então, você pode usar, por exemplo, tanto para comprar, se o edital permitir, como para amortizar, desde que sejam respeitadas as regras aí da lei
e desde que seja um imóvel residencial. Então, veja que existem algumas condições, né? Agora, você não pode, por exemplo, usar o FGTS para arrematar um imóvel que não seja residencial. E por que isso acontece? Porque o FGTS ele é destinado para bens que sejam para moradia, conforme a lei. Então, é inviável que você arremate, por exemplo, aí uma sala comercial ou um prédio comercial, né? E queira usar o FGTS para isso. Porque você vai estar desvirtuando o fim desse benefício, né? E aí seria um imóvel de comércio e não um imóvel de habitação. Então, tudo isso que eu falei agora é em relação ao imóvel em específico. Mas também tem condições em relação à pessoa do comprador. Então, temos a condição edital, imóvel e pessoa. No nosso caso, seria do arrematante ou do proponente, porque estamos falando de leilão ou pós-venda de leilão, para que seja feito o uso do FGTS. Então, olha só, presta atenção. Observe que tem a soma das condições que eu falei agora. Tem que ficar ligado nisso. O edital tem que permitir, o imóvel tem que ter as características que a lei exige para o uso do FGTS, que é o residencial, e a pessoa tem que atender os requisitos necessários. Então, é a somatória disso tudo. E quais são, então, esses requisitos, Carol? Bom, gente, um deles é que a lei diz que o trabalhador precisa possuir 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS. E nisso daí pode somar os períodos trabalhados. Então, sejam eles consecutivos, ou seja, seguidos ou não, e tanto na mesma empresa como também em empresas diferentes. E outro detalhe é que o trabalhador ele não pode, isso é importante, hein? Ele não pode ser titular de outro financiamento ativo no âmbito do SFH, localizado em qualquer parte do território, exceto algumas situações. Sempre tem o exceto, né? E aí, para você saber todas elas, é bom você consultar a lei. Mas as que eu entendo como mais importantes e que não configuram uma situação aí que te impede de fazer uso do seu FGTS, mesmo que você tenha um financiamento, são essas que eu vou te falar agora. Então, uma delas, ter a propriedade de imóvel comercial, desde que ele esteja assim qualificado na matrícula do imóvel, ou no IPTU, ou na convenção do condomínio comercial, como comercial. Essa é uma das exceções. Mesmo que você tenha um financiamento desse tipo de imóvel, você pode usar o FGTS para um residencial. A segunda, ter a propriedade de um imóvel rural. E a terceira, ser proprietário ou promitente comprador de fração ideal igual ou inferior a 40% de um ou mais imóveis, desde que não ultrapasse esse percentual em cada imóvel. Então, agora raciocínio, essas são algumas das exclusões que no caso de você ter esses imóveis que eu falei agora, já fazendo uso do financiamento aí no sistema do SFH, ainda assim você consegue comprar ou arrematar um imóvel residencial fazendo uso do FGTS. Então temos a regra e temos as exceções. Só que tendo dúvida sobre outros casos, na dúvida sempre olhe a lei. E aí você vai conseguir ter todas as balizas para tomar a sua decisão de arrematar ou não fazendo isso, né? E outro requisito é não ser proprietário, possuidor, promitente comprador, usufrutuário, cessionário de outro imóvel residencial, concluído ou em construção no mesmo município do exercício, olha só, de sua residência ou da sua ocupação laboral principal, do seu trabalho principal. Incluindo aí municípios limítrofes, ou seja, próximos, né, colados, ou municípios integrantes da mesma região metropolitana. E por que que tem essa vedação? Porque se você já tem uma casa para morar ali na sua região, na sua cidade, por exemplo, a lei entende que você não pode usar o FGTS para comprar, ou no nosso caso, para arrematar outra ali na mesma localização. Porque o viés do FGTS é habitacional em tese, certo?
Olha, gente, eu sei que são várias pequenas regrinhas, mas é importante vocês saberem, porque no final, você acabar arrematando um imóvel que não aceite o FGTS ou aceite, você não se enquadre nessas situações, você não vai poder fazer uso. Então é importante entender essas regras todas, tá? E outra situação é que o trabalhador ele não pode usar o FGTS na aquisição de um imóvel da qual ele já tenha sido proprietário, exceto se ele justificar por meio de declaração específica de que não se trata de simulação de retrovenda. Então, isso existe para vedar aí simulações, né? É uma forma de proteção para que não esteja se tentando burlar o sistema aí. Então, a declaração específica é uma das condições, tá? E outro ponto importante que eu acho que pode interessar para muita gente é o regime de bens do casamento. Isso pode influenciar as regras do FGTS e inclusive nos leilões, porque a regra se aplica. Então eu vou falar rapidamente aqui para vocês terem uma noção de como é, caso você seja casado ou então você tenha uma união estável aí firmada com alguém. E para isso eu vou mostrar uma tabela aqui para vocês, para ficar mais fácil de visualizar. Então, olha só. Se você for, por exemplo, casado no regime de comunhão total de bens, a famosa comunhão universal, o fator impeditivo é se um dos cônjuges possuir imóvel em local impeditivo ou financiamento ativo nesse sistema de financiamento habitacional, os dois ficam impedidos de usar o FGTS. Isso por quê? Porque na comunhão universal tudo se comunica. Todos os bens se comunicam, então se um é vedado, o outro também é vedado. Diferentemente do regime de comunhão parcial de bens. Qual que é a regra do regime de comunhão parcial de bens? As coisas valem para os dois a partir da data da celebração do casamento com a comunhão parcial de bens. Então, a regra é, se um dos cônjuges tiver adquirido imóvel, nessas questões de impedimento, após o casamento, os dois vão ficar impedidos. Agora, se um deles adquiriu antes do casamento, o outro não vai estar impedido, certo? E a próxima regra é separação total de bens. Nesse caso, só o cônjuge que tenha eventualmente um imóvel adquirido nessas condições de impedimento é que fica impedido de usar o FGTS de novo na aquisição de um novo imóvel. Se, por exemplo, um tem e o outro não fez uso de FGTS, não adquiriu nenhum imóvel fazendo uso do FGTS e são casados na separação total de bens, o que não tem imóvel, ele não fica impedido de usar o FGTS, tá? Então isso é muito importante na hora de você avaliar, quando você for arrematar o imóvel, se você vai poder fazer uso ou não do seu FGTS, analisando suas condições pessoais, considerando o seu regime de casamento. E aí uma próxima situação é a união estável. A união estável, ela é equiparada na lei aí à situação de comunhão parcial de bens, se não tiver um pacto diverso. Então, se você tem uma união estável e não pactuou um regime diferente de bens, vai se aplicar o regime da comunhão parcial de bens. E aí a regra é a mesma, a partir da data da união estável, se foi adquirido algum bem, com o impedimento aplica para o outro sujeito que é o amaziado, né? E se foi feito antes da união estável, o outro não tem o impedimento. Beleza? Então é confuso, mas é tranquilo, é só você ler com calma, tá? Então, sendo casado ou sendo amaziado, que significa ter uma união estável, observe essas regras para você ver se você vai poder usar o seu FGTS, caso o edital do leilão admita isso. Bom, gente, e por fim, tem um detalhe que é importante, que é o tempo de intervalo mínimo entre as utilizações do FGTS. Isso também precisa ser respeitado, seja para leilão, seja para imóvel normal, tá? Então, para usar o FGTS na aquisição ou arrematação, no nosso caso, aquele imóvel, ele não pode ter sido objeto de utilização de FGTS em transação há menos de 3 anos. Então, por exemplo, se o imóvel que você está vendo, ele foi adquirido aí
ou então ele foi construído com o uso do FGTS, por exemplo, olha, 30 de novembro de 2020, ele só pode ser adquirido de novo com o uso do FGTS após 30 de novembro de 2023, ou seja, passados 3 anos. E aí, como que você vai saber disso? É muito fácil, é só você olhar a matrícula do bem. Você nunca vai arrematar o imóvel sem analisar toda a matrícula dele. E essa é uma das questões que você vai ter que observar caso você pense em usar o FGTS, tá bom? Então, no registro da compra e venda, quando vai lá fazer a matrícula, é especificado se houve ou não o uso do FGTS pelo último adquirente. E aí um detalhe é que se a primeira aquisição do imóvel ela foi feita diretamente por uma pessoa jurídica, isso vai constar lá na matrícula, né? Você vai verificar que é um CNPJ. Aí você fica dispensado de comprovar que o imóvel não tenha sido adquirido com recurso aí da conta vinculada do FGTS. E isso por quê? Porque a lei, ela presume que se foi uma PJ que adquiriu, não teve uso do FGTS. Então você fica aí liberado em tese de comprovar isso, tá? E aí tem uma coisa que é interessante. Quando que começa a correr esse prazo de intervalo de 3 anos, quando você for fazer essa análise na matrícula? Do uso do último FGTS, né? Pelo comprador anterior que tenha feito eventual uso aí do FGTS. Então, ó, tem que se atentar a isso. O intervalo de 3 anos, ele deve ser contado a partir da data do registro do contrato ou da escritura lá no cartório de registro de imóveis. Então é sempre importante você observar esse tempo inicial do prazo para não errar aí na hora de calcular o seu tempo de fazer uso desse benefício. E aí, só a título de informação, para amortizar é diferente, tá? O intervalo mínimo para amortização ou para liquidação total do saldo devedor, no caso de você ter um financiamento, claro, é de 2 anos, contado a partir da data da última amortização que o mesmo trabalhador fez, né? E também desde que sejam atendidos aí os outros requisitos para essa modalidade. Mas em regra, em relação ao tempo, o tempo é inferior. Eu vou deixar uma tabelinha explicativa aqui para vocês, aí você pode tirar seu print aí para consultar depois, tá bom? E ufa, acho que foram todos os pontos mais importantes desse assunto aqui hoje. Com essas informações, você já consegue ter uma base boa aí para você saber se realmente consegue usar o seu FGTS para arrematar seu imóvel em leilão. Então, se você tem FGTS disponível e se enquadra nas situações que eu falei aqui, procurar um imóvel residencial para você arrematar pode ser uma coisa sensacional para você. Porque além de você aproveitar os benefícios do leilão, que são os descontos, os juros mais baixos e às vezes até entradas mais baixas do que no mercado comum, você ainda pode desencalhar aí o seu FGTS que pode estar parado, que você não consegue mexer, para arrematar o seu imóvel, certo? Pra gente fechar então, se você está gostando do conteúdo aqui do canal, aproveita esse momento para você se inscrever aqui, para que você consiga receber todas as novidades que eu vou postando e ficar atualizado de todos os assuntos. E se o conteúdo de hoje ele foi interessante para você, aproveita para deixar a sua curtida aqui também e não esquece de deixar o seu comentário, que é importante para eu saber o que vocês estão achando aqui do conteúdo, tá bom? Então eu agradeço pela sua presença até o final e vejo você nos próximos vídeos.